Ayom Yom para o dia 12 de Nissan, extraído de um discurso racídico pronunciado pelo Rebbe anterior. Sim, escreve lá o Rebbe, desde o momento do êxodo do Egito, já que estamos nos aproximando da festa de Pesach, que celebra, comemora o êxodo com todo o seu significado eterno para todos nós. Ele nos diz, segundo os ensinamentos da Hassidut, que desde o momento do êxodo do Egito, os filhos de Israel foram chamados Tzivot Hashem, que significa exércitos de Deus. Ou seja, na Torá nós encontramos algumas denominações que Deus concede ao povo de Israel. Mesmo antes da entrega da Torá, o povo judeu é chamado de Banim Atem Lashem Elokechem, vocês são filhos de Deus, Bni Bechori Israel, meu filho, meu primogênito Israel. Mas em outros lugares na Torá nós encontramos que Deus chama o povo de Israel de seus servos, como seus escravos, que li Bnei Israel avadim avadaihem, eles são os meus servos, estão a meu serviço, etc. Né? E nós vamos ver que dentro dessa categoria de servos ou escravos, existe uma subcategoria que são os soldados. Né? Então, a Hassidut se estende em alguns lugares explicando a diferença, porque existem pessoas que servem a Deus como filhos. O filho ele é próximo, ele tem intimidade, ele faz trabalhos para o pai, mas ele faz isso com prazer, satisfação. Ele conhece o pai e quer satisfazer seus desejos, ele admira o pai, etc. E ele próprio, para ele é gratificante prestar esses serviços, além de ser uma mitzvah, honrar o pai, etc. Então, a atitude do filho para com o pai é uma de um tipo, e assim também existem pessoas que servem a Deus como filhos, por assim dizer. O seu serviço espiritual se assemelha ao trabalho de um filho. Já o trabalho realizado por um servo é diferente. O servo não tem, não só vínculo sanguíneo, ele não tem sentimento para com o amo e vice-versa. Aqui o servo se refere a um escravo. Então não é que ele sente identificação pelo seu amo, mas ele faz o que faz por uma obrigação, mas ele faz e faz bem, ele tem que fazer bem porque ele é um escravo. Então, assim também no serviço espiritual, existem pessoas que talvez não têm toda a compreensão, ou não se identificam, ou não curtem, não têm todo o sentimento, mas mesmo assim fazem, como atuando espiritualmente, como se fossem servos, escravos a serviço de Deus. E ele nos diz que, além disso, desde o momento do êxodo do Egito, os filhos de Israel foram chamados de Tzivot Hashem, exércitos de Deus. Ou seja, a partir de então passaram a ser considerados também soldados a serviço de Deus. E o que isso representa? A diferença que existe entre escravos, os escravos também fazem todo tipo de serviço, prestam todo tipo de serviço de trabalho, né? E nós vimos que o povo de Israel também foi chamado por esse nome. E qual a diferença que existe entre escravos, que assim também foram chamados os filhos de Israel, e exércitos? Ou seja, em termos de serviço espiritual, qual é a diferença se uma pessoa está catalogada na categoria de escravo servente a Deus ou de um soldado que está servindo a Deus? Então ele nos diz que a diferença é a seguinte: o escravo faz o trabalho do seu amo. De fato, ele faz o trabalho sem questionar, sem titubear, etc. O trabalho que o amo lhe ordenou, ele executa. E nele há vários níveis, há diversos níveis de trabalho. Por exemplo, tem escravos que eles são mais cultos, ou que são mais preparados, mais talentosos. Então, existem vários níveis de trabalho que são dados para os escravos. Existe aquele que o trabalho dele é perfurar pérolas, lidar com pedras preciosas, ou outros que têm que fazer outras tarefas, ou trabalhos simples, cada servo, cada escravo de acordo com suas habilidades. Seu trabalho implica em grande esforço e dedicação. O trabalho dos servos, do escravo, sempre envolve grande esforço e dedicação. Aqui não estamos falando de
funcionários ou empregados ou com direitos especiais ou carga horária limitada. Quando falamos de escravos, então é um tipo de trabalho que, como nós falamos, implica em grande esforço e dedicação, porém não exige autossacrifício. O servo, o escravo, talvez ele tenha que trabalhar, e trabalhar duro, e trabalhar muito, e fazer as coisas direitinho, etc. E ele dá e dedica a sua vida a esse trabalho para o amo, mas isso não exige dele autossacrifício. Já os soldados do exército são servidores que trabalham com supremo esforço, dedicação. Soldados também que têm que trabalhar duro, têm que se esforçar, têm que cumprir todas as ordens, realizar todas as missões, e fazem tudo isso com supremo esforço, dedicação, mas também com autossacrifício, pois arriscam suas vidas. Ou seja, quando nós falamos de soldados, em contraste ou comparando com escravos, servos, os escravos e servos também fazem um trabalho com dedicação, com afinco, e não poderia ser diferente, etc. Não desobedecem e cumprem tudo, mas deles não se espera e não há, portanto, atitude de autossacrifício. Diferente disso, os soldados que, além de cumprir todas as ordens, realizar todas as missões, ainda são capazes de arriscar a própria vida com autossacrifício, tanto na guerra ofensiva quanto na defensiva. Qualquer tipo de batalha, erguem-se em seus postos com grande determinação, sem se assustarem, sem se intimidarem diante do inimigo e do opositor. Esse trabalho, essa missão que é desempenhada pelos soldados, continua explicando no discurso racídico Rebbe anterior, não envolve a compreensão. Ou seja, isso não é algo lógico, não é algo racional, não é algo que envolve as faculdades intelectuais, a compreensão da pessoa. Eles simplesmente, os soldados executam ordens que vêm de cima, que eles não questionam, muito menos contestam. Eles não entendem e nem procuram entender, porque a função, o papel deles é executar as ordens, pois atuam conforme as instruções de seu comandante. Cada um já pode imaginar ou projetar no exemplificado o que o Rebbe quer nos dizer com isso, na sua explanação racídica, o que isso significa no serviço a Deus. Ele nos fala que assim também existe, espiritualmente falando, a atitude de soldado, a pessoa que serve a Deus como um soldado. E eis que as almas de Israel no Egito, o povo de Israel quando estava no Egito estava numa situação muito baixa, muito grave, tanto no sentido espiritual como também literalmente no sentido físico e material. As almas de Israel no Egito encontravam-se na mais desprezível humilhação, com sofrimentos duros e amargos, eram submetidos a torturas, e tinham que construir as muralhas para o faraó, etc. Mas, e é claro que com isso não tinham grande motivação, inspiração para coisas espirituais, mas se fala que alguns gestos especiais, algumas atitudes os judeus mantiveram, mesmo nessas circunstâncias hostis e difíceis, eles mantiveram sua identidade judaica, não se assimilaram. Nos conta o Midrash que naquela geração, apesar de todos os pesares, não alteraram seus nomes, mantiveram os nomes judaicos tradicionais, mesmo estando décadas e séculos no Egito, mantiveram os nomes judaicos, não alteraram tampouco sua língua, o idioma, continuaram falando hebraico, idioma sagrado, etc. Isso era uma forma também de manter a tradição judaica firme no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu coração, etc. E não alteraram tampouco suas vestes, as vestimentas. Haviam roupas características na comunidade judaica e como forma de preservação da identidade judaica e anti-assimilatória, não alteraram, portanto, nem os seus nomes, nem o seu idioma, a língua e nem suas vestimentas. E com o máximo da força permaneceram em suas posturas. E isso, ou seja, essas atitudes, esses gestos foram formas de manter a identidade judaica. Isso os judeus fizeram
naquela época difícil, passando por torturas, passando por opressões, por dificuldades, etc. Mas eles ficaram firmes nessa postura, pois sabiam que Deus havia prometido salvá-los. Mesmo que eles não viam a luz no fim do túnel, mesmo que não viam perspectiva de salvação, de redenção, o Egito era uma fortaleza, ninguém conseguia fugir de lá, o Egito era a potência mundial e eles eram escravos, mas eles sabiam que Deus havia prometido salvá-los e por isso se mantiveram firmes na manutenção das tradições judaicas. E lá conclui o Rebbe anterior naquele discurso racídico dizendo: quem se conduz desta forma, sob semelhantes circunstâncias, ou seja, toda pessoa, todo Yehudi, que é capaz de se manter firme, mesmo debaixo de circunstâncias adversas, mesmo debaixo de circunstâncias até hostis à religiosidade, ao judaísmo, à prática de Torah e Mitzvot, coisas que desafiam a manutenção da identidade judaica e manutenção das suas tradições. Todo que se conduz dessa forma pertence ao exército de Deus. Por isso, esse título de exército de Deus, Tzivot Hashem, os judeus receberam somente na geração do Êxodo, no momento do Êxodo. Porque naquele instante eles demonstraram tanta abnegação, tanta determinação no cumprimento da vontade divina, inclusive por vezes colocando em risco a sua própria integridade física, a sua própria vida. Ou seja, estavam dispostos a qualquer coisa, ir até o sacrifício para manter a sua identidade, por isso, naquele instante, fizeram jus a essa denominação, exército, pertencer ao exército de Deus. Nos diz o Rebbe anterior que todo aquele que se conduz dessa forma, com essa determinação, seja que assume essa postura de aconteça o que acontecer, seja o que for, não abrir mão dos princípios e valores judaicos, então essa pessoa, em toda geração, também pode-se dizer que ele pertence a Tzivot Hashem, ao exército de Deus, a quem Deus assiste de uma maneira que se manifesta de forma natural, porém que transcende os limites da natureza. Se diz que assim como na geração do Êxodo, no final, não só que os judeus sobreviveram, mas houveram milagres, houveram façanhas sobrenaturais, houveram demonstrações divinas, etc. Assim também diz o Rebbe que uma pessoa que assume essa postura, ele acaba percebendo que há uma assistência e proteção divina sobre ele, que se manifesta de forma natural, porém que transcende os limites da natureza. Ou seja, mesmo se é necessário até produzir façanhas sobrenaturais ou milagres para intervir a favor dessa pessoa, isso acaba acontecendo. Isso significa, em termos racídicos, místicos, pertencer a Tzivot Hashem. Esse é o sentido mais profundo. Vamos lembrar que o nosso Rebbe, no ano de 1980, no meio da festa de Sukkot, lançou um grêmio infantil, mundial, internacional, e chamou também de Tzivot Hashem, e conclamou que todas as crianças fizessem parte desse grêmio, chamado Tzivot Hashem, o exército de Deus, ou seja, que todas as crianças, até Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, se inscrevessem, e inclusive através das suas boas ações fossem aumentando suas patentes, etc. E o Rebbe denominou, por assim dizer, esse exército de salvação espiritual com o título bíblico de Tzivot Hashem, exército de Deus.